Então, a partir deste momento, iniciamos a aula 4, com a gravação já disponível. E hoje, então, nós vamos preparar esses ligantes, né, para o estudo de docking, que vem pela frente. E nada mais é do que desenhar moléculas, que nós vimos na aula passada, né? Eu dei o Marvin ali como exemplo para vocês baixarem e começarem a desenhar molécula. Ensinei um pouquinho algumas funções, né? Obviamente que só as básicas, né? Tem mais coisas que dá para fazer ali, mas para a gente é suficiente aquilo que eu passei a semana passada. Que é desenhar uma molécula, salvar, e depois nós vamos preparar essas moléculas no Quimera. Tá? Então a gente faz um preparo dessas moléculas para o docking, que é adicionar hidrogênio, ver as ligações, mudar o formato do arquivo, né? Que a gente vai precisar passar para o arquivo do tipo MOL2, que nós vamos ver na aula de hoje também. Isso é bastante simples. Então, a gente tinha ali da semana passada as moléculas, né, que eu desenhei, o AAS, o captopril, se eu não me engano, algumas moléculas que foram desenhadas. Hoje nós vamos, então, continuar esse trabalho, né, no Marvin, desenhando moléculas. Para quem já definiu o alvo terapêutico, o que pode fazer? Por exemplo, eu peguei a enzima conversora de angiotensina, ou a ciclooxigenase. Então, eu vou pegar, que já são alvos terapêuticos conhecidos, né? Isso não implica que vocês não possam estudar alguma coisa que não tenha fármaco desenhado ainda, tá? Isso é bem do ponto de vista aqui da iniciação do curso, né? Para aprender as ferramentas, qualquer teoria é bem-vinda, tá? A gente inicia o trabalho ali. E aí, seguindo, então, eu posso baixar, né? Se eu vou trabalhar com anti-inflamatórios. Então, eu vou pegar ali a nimesulida, o ácido acetilsalicílico, diclofenaco, e a partir destas estruturas, né, que tem aí nos bancos de dados, tem dois exemplos aqui, né, que eu falei, o PubChem e o ChemSpider, faz o download, abre no Marvin, e a partir disso gera-se uma segunda molécula, né, derivada, aí vai da criatividade de cada um, desde que não violem as leis da química, porque depois o Quimera vai mostrar para você que aquilo está errado. Aí você tem que voltar para o Marvin, reeditar a molécula, Marvin ou similar, né, Chemodraw, por exemplo, tem algumas pessoas utilizando, você vai ter que reeditar essa molécula, tá? E aí pode mostrar para mim se tem alguma coisa errada, se é aquilo que você quer fazer. E aí, a partir disso, então, a gente começa a preparar isso. Então, aqui, só para passar rapidamente no roteiro da aula de hoje, ó, preparar ligantes, né? Um banco de ligantes, eu vou falar um pouquinho mais. Então, aqui tem o roteiro, né? Como que faz esse banco de ligantes, e tem um 2, um 3, um 4, um 5, um 6. E aí, no final aqui da aula, eu espero que vocês tenham aí várias moléculas, né, em um arquivo único, que é nós vamos chamar de database.mol2. Estes nomes eu recomendo que vocês não modifiquem, porque depois no docking o programa ele procura por estes nomes, tá? Então o arquivo tem que ter esse nome. Você pode eventualmente colocar numa pasta separado ou dar outro nome, database 1, 2, 3, mas a hora que for fazer o docking, você tem que dizer que o arquivo que estão as suas moléculas chama-se database.mol2. Então, fazendo bem simples aqui, né, o roteiro, eu vou pegar uma molécula aqui, então eu vou no PubChem aqui. Vou pegar a molécula de mesulida. Então, aqui a nimesulida, clico aqui no nome. A 2D, tá? Ou 3D, já vou pegar direto 3D, ok? Para fazer o primeiro roteiro aqui. Por que eu vou pegar o 3D? Porque senão eu tenho que passar pelo Marvin, aqui eu vou direto, tá? Quando sai do banco de dados, eu vou direto aqui. Então, vou salvar isso.
colocar na pasta do curso aqui. Salva como SDF, né? Uma pasta que eu pedi para vocês organizarem aí, para não se perderem ao longo do curso. Então, aqui eu só estou transferindo para a pasta material aqui do curso. Um minutinho. Começa a ter muita janela aberta aqui. Na hora que vocês transferirem isso para a pasta, já aproveita e renomeia, né? Porque é comum a gente começar a fazer download, fica aquele monte de moléculas, tudo bem que tem a ordem que você vai fazendo, mas eu, pelo menos na terceira molécula, eu já perdi qual é a ordem que eu fiz o download. Então, ele vem, né, com o nome de arquivo do banco, né? Então, aqui vem uma confirmação 3D do composto, o CID e o número do CID, né? Que é a identificação do composto. E aí, para a gente, né, é melhor colocar o nome, no caso aqui, nimesulida, diretamente, tá? Para saber que é a nimesulida. Senão, nós vamos ter que ficar decorando, montando tabelas aí de CID, tá? Que não vem ao caso. Então, eu fiz o download, estou com a molécula já pronta, então eu vou agora para o Quimera. Só abrir o Quimera. Relembrando que o Quimera, que eu dei o link para vocês baixarem, não é o Quimera X, tá? Eu avisei, acho que no primeiro dia, porque o Quimera X, ele perdeu uma ferramenta que a gente utiliza aqui no curso, tá? Mas se alguém tiver com X, também na hora de utilizar este programa dentro do Quimera, né, uma rotina ali, eu posso fazer individualmente ali, que é só gerar uma superfície, né, escrever a superfície. Só já vou mudar a janela aqui do Quimera. E aqui vou abrir a molécula que eu acabei de baixar no formato SDF, que é a nimesulida. Então está aqui a nimesulida em 3D, né? Colocando ali as cores, né? Aqui a gente tem um enxofre, né? Que falei para vocês as cores ali que ele utiliza, né? Oxigênio para azul, oxigênio vermelho, nitrogênio azul, e aqui tem um enxofre, uma molécula de enxofre. Um átomo de enxofre, perdão. O que eu vou fazer agora? Bom, como eu já tenho a estrutura 3D, e se eu estou estudando um anti-inflamatório que vai bloquear a mesma enzima que já é o alvo terapêutico, né, que é a aractonato, a prostaglandina sintase, ou que era mais conhecido, mas agora estão modificando os nomes nos bancos, né, que a gente conhecia na farmacologia como COX, que é a enzima araquidonato ciclooxigenase. Recordando, o que faz a araquidonato ciclooxigenase? A partir do momento que você tem o início de uma resposta inflamatória, né, esta enzima, geralmente ela é induzida nas células, né, nas células de defesa, e essa enzima ela vai, com o auxílio primário da lipase, a lipase ela vai degradar um lipídio de membrana, e liberando o ácido araquidônico, que ele não fica na célula, né? Ele está associado a um lipídio de membrana. Então, essa lipase libera o ácido araquidônico e essa enzima, então, ela começa uma cascata de oxigenação, a fazer uma ciclização desse ácido graxo, que vai gerar, então, a prostaglandina, que é a molécula mais associada com geração de dor, né? Pelo menos as dores mais comuns, e por isso que nós utilizamos que é chamado anti-inflamatórios não esteroidais,
como a nimesulida, o ácido acetilsalicílico, o diclofenaco, para bloquear, então, esta enzima, e bloqueando a enzima eu paro a produção da molécula que está deixando o organismo sensível à dor, mais sensível à dor, está no processo inflamatório. Bom, então está aqui a nimesulida, essa nimesulida, por que eu preparo ela? Eu preparo esta molécula porque ela vai ser o meu controle positivo. Então, por exemplo, se eu for no banco de estrutura 3D da enzima alvo, aqui da COX-2, provavelmente já tem a estrutura com a nimesulida ou um outro fármaco ali, eu vou fazer o que é chamado redocking. Então, eu tiro aquilo da estrutura e coloco a minha molécula para ligar novamente naquele posto. E aí eu tenho uma ideia se o docking está aceitável ou não. Se a molécula virar de ponta cabeça, tem alguma coisa errada ali, e que a gente precisa de outras ferramentas, né, que não vou abordar aqui para tentar resolver aqui. Então, pronto. Abri a molécula de nimesulida. O que eu vou fazer? Aqui em ferramentas, eu vou para edição da estrutura e peço um doc prep. Tá? Então, é a terceira opção aqui. Tá? Structure Editing, doc prep. E aqui tem uma série de parâmetros que ele já vem pré-assinalados, né? Tem um ou outro aqui, só que eu vou mudar. Tá? Então, aqui na primeira janela que aparecer, já dá um OK. Que deixa eu ver se eu mudo aqui a janelinha só para mostrar para vocês. Porque fica mostrando uma janela, não aparece tudo. Então, o momento que eu cliquei ali em Doc Structure, fui nas ferramentas, né, Tools, Structure Editing, na sequência Doc Prep, e abriu esta janela. Então, está aqui, Doc Prep. Então, aparece esta primeira opção, tá? Já vem tudo assinalado aqui, deixa como está, tá? Não precisa alterar. Depois vai abrir uma segunda janela, deixa eu ir compartilhando. Que é para adicionar hidrogênios. Tá? Porque geralmente essas moléculas, como eu mostrei ali no Marvin, a gente omite os hidrogênios, né, para não ficar aquele porquinho espinho ali na tela. E aqui nós vamos, então, a molécula, ela já está, né, nós estamos olhando na tela, ela tem os pontos brancos ali, já volto para o Quimera aqui para mostrar onde estão os hidrogênios, mas aqui ele faz um roteiro, né, um protocolo aqui para adicionar hidrogênios. E aqui é muito comum a gente usar o não específico, tá? A gente não vai especificar aqui, e para vocês irem se acostumando, que nessa janelinha adicionar hidrogênio, vai ter que clicar aqui no não especificado, determinado pelo método. Que método? Na hora que for fazer o docking, ou o método aqui de preparação. Tá? Então, dá um OK. Ele aparece uma outra janela que é só dar um OK também, não vou nem compartilhar aqui. OK. Sumiu o compartilhamento, né? Porque a janela foi fechada na hora que eu dei o OK. Passou para a próxima etapa. Aí esta daqui aparece na sequência. E aqui eu consigo adicionar carga, né? Se houver carga naquela molécula. Neste caso aqui nós vamos passar direto, carga zero, ok? E aí dá um OK aqui. Então essa é uma das últimas janelas. Ele vai aparecer uma janela preta, tá? Que ele está processando. Desse tipo aqui. Então não se assustem, né? Não é o computador que está atrapalhando. A menos que ela fique muito tempo aqui, algo está dando errado. Tá? Então ele está processando a molécula. Eu vou minimizar aqui, já vou voltar para o Quimera. Essa janela ela fica aí um tempinho.
Só aguardar um pouco, senão eu mudo a molécula, para a gente não perder muito tempo com ela. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Fiquem à vontade. Professor, Sim? apareceu uma mensagem, o NL, embaixo da linha de comando, perigo, não pode encontrar barra TMP. O arquivo temporário, isso pode ser problema do Windows. Você está Sim. acompanhando os passos que eu estou fazendo aqui? Sim, fiz tudo. Tá. Baixou a Nimesulida e mandou fazer o docprep. Sim. Você Mas ele, pode... apesar de ter aparecido essa mensagem, ele Uhum. finalizou. Agora apareceu um save file. Isso, é o que eu estou compartilhando agora aqui, o save file. Tá? O TMP é só um arquivo temporário, né? Geralmente é um arquivo temporário. Então você deve estar vendo essa janela aqui, save, né? Então aqui, como ele fez essa preparação, ele já vai colocar para você o salvar como mol2 file. Tá? Então aqui eu vou dar o nome aqui, Nimesulida. Aqui ele já vem clicado, tá? Vocês vão notar que ele já vem assinalado, porque ele está sugerindo que tem que ser em mol2 o salvamento dessa preparação. Então já aparece aqui, né, o clique aqui, não precisa dar. Bom, se não tiver aqui, por algum motivo você quiser mudar, você vem aqui, coloca mol2, ele faz ponto mol2, né? É só digitar aqui, tá? Mas não precisa digitar o formato mol2. Só clicar aqui, ele adiciona o sufixo, e aqui teria a escolha, né, do mol2, que é a única opção que ele dá nessa preparação que ele fez. E aí é só mandar salvar. Save. Salvei ali. E aí volta aqui para o Quimera, né? Não tenho mais o que fazer aqui, tá? A molécula está pronta. Aqui não modificou nada, tá? Ela continua com a mesma estrutura, só para mostrar para vocês aqui. Ele foi adicionado hidrogênios, né? A molécula já tinha, mas onde já tem, ele não vai colocar mais. Por que isso? Porque em alguns momentos, na proteína, nós vamos remover os hidrogênios, tá? Que é para gerar uma superfície sem hidrogênios, para facilitar o trabalho depois. Então, finalizou aqui, né? Tá a molécula, ela tem os hidrogênios. Eu tenho a opção aqui de remover os hidrogênios, né? Então, se eu colocar aqui, selecionar, química, elemento, hidrogênio, ó, tudo verdinho fica, né? Onde tem hidrogênio. E aqui eu coloco em Atom Bonds, as ações, delete. Ó, aqui essa molécula está sem hidrogênio. Mas a hora que eu faço a preparação, ela coloca o hidrogênio. Não vou salvar essa alteração, né? Posso devolver aqui também os hidrogênios, vindo aqui, e só pedindo aqui, ó, sem fazer o doc prep, tá? Só quero adicionar hidrogênios aqui, ele vai para a mesma sequência de eventos e voltam os hidrogênios ali na molécula, ok? Bom, o que eu faço com isso agora? Eu vou, para montar um banco, né? Cada molécula eu vou fazer esta preparação, tá? Não é função do curso, não é um objetivo desse curso a gente fazer um high flow output aí, que é uma docking de milhões de moléculas, né? A ideia é aprender as etapas e chegar num razoável aí de moléculas, né? Se alguém tiver paciência em desenhar 100 moléculas diferentes, desenha, tá? Mas a intenção é desenhar algumas moléculas, testar, aí quando nós chegarmos na aula do docking propriamente dito, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um score, tá? Que reflete uma energia de interação,
E aí tem os desafios do curso, né, que é você melhorar esse score, ou seja, melhorar a afinidade da molécula pelo seu receptor ou o sítio de ligação numa enzima, né, ou o sítio de ligação no receptor. Tá? Bom, o que eu faço com isso agora? Eu fiz essa preparação. Aí eu vou para, seguindo o roteiro aqui, né, eu vou preparar um banco de moléculas agora. Deixa eu pegar a guia aqui. Então, estou aqui na aula 4. O que eu fiz até agora para preparar esse banco? Procurei um ligante, peguei a nimesulida, fiz o download, item 2, né, tá o passo a passo, abri o arquivo 3D no Quimera. Aqui, ó, para quem não é muito familiar com isso, é a sequência de comandos, né? Então, fui lá no menu, peguei a opção Tools, Structure Editing e Doc Prep na sequência. Então, foi uma cascatinha de janelas ali a partir do menu principal, que é a palavra Tools, as ferramentas, né? E aí, com isso, gerou a molécula no formato, que ele já abre a janela para salvar no formato MOL2, tá? Se não abrir essa janela, tem algo errado com a sua molécula. E agora nós vamos, então, lá no Explorer de arquivos aí do Windows, onde você salvou a sua molécula, e nós vamos associar esta molécula, ou melhor, abrir este arquivo no Word, tá? Pode ser qualquer editor de texto, tá? Mas o Word tem umas facilidades ali que a gente, pode ser o Google Docs, etc., mas o Word aqui facilita um pouquinho, tá? E praticamente todo mundo tem acesso, mas dá para fazer em qualquer editor de texto, tá? Então nós vamos lá, clicar com o botão direito no arquivo, né? Então, na hora que eu pegar aqui, deixa eu localizar minha pasta, material. Então, aqui é onde eu estou fazendo a minha bagunça do curso. Então, tá aqui, ó. Se vocês visualizarem aqui, eu tenho a nimesulida MOL2, que é a que me interessa agora, e aqui eu tinha a nimesulida que eu tinha feito o download. Então, aqui, ó, ele está associado aqui no meu computador, né? Primeiro que quando eu faço o download SDF, ó, ele está associando com o Marvin, tá? Que é onde geralmente eu costumo abrir os SDFs. Aqui, a nimesulida MOL2, ela foi gerada no Quimera, então já aparece o ícone do Quimera aqui no cantinho, né? Não sei se na tela aí fica fácil ver isso, mas já está associado. Se eu clicar uma vez aqui nela, ela vai abrir diretamente no Quimera, assim como a de cima, que é o SDF, ela vai abrir no Marvin, mas eu posso mandá-lo, né, redirecioná-lo. Então, com o botão direito do mouse, eu venho aqui, clico, né, no arquivo que eu quero abrir, e aqui eu vou, então, abrir com outro aplicativo. E aqui eu vou escolher o Word. Abre a janela do Windows aí, né? Não vou... E ele vai aparecer a opção. Se é sempre para abrir com Word, não cliquem nessa opção, ou só uma vez, né? Então é só uma vez. Senão ele vai associar com Word, e toda vez que eu clicar nela, ele vai abrir, então, aí. Então, deixa eu mostrar minha tela do Word aqui. Então, está aqui, o arquivo. Então, este é o arquivo das coordenadas daquela molécula nimesulida que foi preparada para ir para um tratamento ali, para uma análise de docking com a proteína-alvo, certo? Então, isso daqui é o arquivo que eu visualizo. Bom, o que eu vou fazer aqui no Word? Tá? Então, agora é edição de texto, né, para facilitar o nosso entendimento ali depois.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, que eu falei para vocês, o meu arquivo ele tem o nome aqui, né, nimesulida, só que a hora que eu começar a fazer o docking, eu vou analisar depois isso, não vai ser no Word, obviamente, eu vou analisar no Quimera, né, a análise de docking, o score do docking, eu retiro os arquivos e analiso no Quimera. Então aqui, ó, ele está com o CID, né, da nimesulida que veio lá do banco, que é o 4495. Então aqui, ó, eu já altero o arquivo para nimesulida ou nimesulide, né, que eu quiser ali em inglês, tá? Então isso vai ser a minha molécula de nimesulida. Que a hora que eu for visualizar no docking, ele vai aparecer exatamente nimesulida e o CID aqui, que eu posso deixar ou não. Interessante deixar para você saber de onde veio essa molécula, né, inicialmente. A segunda coisa é este ONK aqui, ou unknown, né, em inglês, que é de molécula desconhecida. Então eu vou fazer um replace aqui, uma substituição em massa aqui no Word, desse unknown por 3 letras, que a hora que eu olhar para essas 3 letras eu vou ter uma ideia que é a nimesulida. Então eu vou colocar um NIN aqui. Então, o que eu vou fazer? Seleciono aqui, venho no menu substituir, um novo, e aqui eu coloco in de nimesulida. Tá? Para mim é suficiente. Se eu esquecer, eu vou ter que abrir esse arquivo novamente. E eu coloco aqui a opção substituir tudo. Então, lá, fez... vocês não veem? Estão vendo ou não? Porque para mim aparece aqui a janela, mas não está aparecendo aí para vocês, né? Então, a sequência... Ok? Então, substituir por, né? Estou ditando aqui, né? Aí ele vai falar aqui, ó, fizemos 35 substituições, já fez, né? Ok, tudo certo, fecha a janela, o que aconteceu aqui? Era o NK e ficou todo mundo com NIN aqui. Tá? Então aqui, de ponta a ponta, o NIN. Bom, eu não vou preparar outra molécula, eu acho que eu já tenho preparado aqui, deixa eu ver. Deixa eu preparar mais um, tá? Assim, quem não pegou, vou novamente aqui para o PubChem. O link aqui. Aqui o PubChem, vou pegar um diclofenaco, que é um outro anti-inflamatório, né? Mais conhecido aí como o Cataflam, que é o diclofenaco de potássio. Pode falar, Fabiano. Professor, para esse primeiro momento, Uhum. a escolha das moléculas, a gente procura por alguma que seja parecida com o ligante que a gente já tem na estrutura da proteína ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser uma opção, né? Você já começar pelo que você tem. Por quê? A partir do momento que você já tem essa molécula com um ligante, né? Que seja um fármaco ou um protótipo ali que está em vias de desenvolver um fármaco, você pega essa molécula e a partir dela você vai fazer derivados, né? Vai derivar uma série aí de moléculas para fazer o dock. Certo? Certo, professor, obrigado. De nada. Então, sempre nessa sequência. É bom já ter uma molécula na mão. E se eu não tiver nenhuma molécula? Tá? Pode falar, Fabiano. Professor, na realidade eu tenho a proteína com um dos cofatores que liga que está ligado à proteína. Aí não tem problema, pode seguir a mesma linha. Isso, pode.
Um dos problemas, Fabiano, que pode acontecer, por exemplo, qual que é a sua enzima? Para eu não É viajar a, demais aqui. é a NS5 do vírus da dengue. Tá. E o cofator é o quê? Eu não conheço essa enzima. É uma molécula de SAM. SAM? Nossa, também não conheço. O que é o SAM? Você consegue? SAM, se eu não me engano, é nicotinamida Adenina de... adenosilcisteína, se não me engano. Ah, tá. Acho que é metionil, não é? Bom, depois a gente vê isso. Isso. Deixa eu confirmar Tá? aqui. Então, a partir... o único problema de você modificar este ligante é que geralmente esses cofatores, né, salvo o engano aqui, que eu não estou vendo a molécula, o que vai acontecer? Ela é uma molécula complexa de ser sintetizada em laboratório, tá? Que seria um limitante. Então, qual seria a fonte se você fosse para o laboratório? Tentar pegar a molécula natural, né, a molécula biológica, ali, que é um fator, e fazer uma modificação a partir dela. Tá? Que também pode ser um caminho, mas geralmente é difícil, né, porque essas moléculas ou tem muito nitrogênio, ou é muito funcional, e aí você tem que começar a fazer proteção de grupos, né, e etc. Aí complica um pouquinho. Mas você pode utilizar também, olhando para essa molécula, fazer uma estrutura mais simples, e uma das coisas que a gente já comentou, acho que a semana passada, se eu não me engano, é fazer a síntese reversa, né? Que é você fazer o ponto de partida para chegar naquela molécula. Tá? Então, mas tudo isso dá para a gente ir discutindo. Então aqui, ó, vou pegar a segunda molécula, está aqui o diclofenaco, vou pegar aqui a estrutura, fazer o download novamente, mesma coisa. Passar lá para minha pastinha e vou fazer a preparação ali rapidamente, tá? Passo para minha pasta, altero o nome, é isso que eu estou fazendo agora. Então, diclofenaco está aqui. Vou lá para o docking, mais uma repetição. Para o docking, para o Quimera. E aqui no Quimera, eu vou fechar esta sessão, tá? Então, para fechar aqui, sem fechar o programa, a gente vem aqui em Close Set, e aí eu vou abrir aqui, então, o meu diclofenaco. Cadê o diclofenaco? Aqui. Então, achei o diclofenaco ali na minha pasta, está aqui a molécula, então, do diclofenaco. Eu posso também, né, ter mais de uma molécula de partida, né? Então, o diclofenaco, ela tem as suas diferenças com a nimesulida. Eu posso explorar ali, tentar fazer uma sobreposição, ver por que ficou melhor a nimesulida do que o diclofenaco. E são essas moléculas pequenas aqui, então. E aqui, rapidamente, eu vou preparar para o docking aqui também. Structure Editing, Doc Prep, que é a sequência que está ali no roteiro. A janela aqui eu não vou compartilhar, tá? Vou passar a primeira janela. Na segunda janela, que é adicionar hidrogênio, eu clico na última opção somente, né? Ela sai do resíduo name based e eu vou para o não especificado, unspecified. Dou um OK. Aparece mais uma janelinha, é só dar o OK. Vai aparecer a janela de carga elétrica, é só dar um OK. E aí ele vai processar a molécula e espero abrir a janela para salvar como MOL2. Então aqui só estou esperando salvar como MOL2.
Alguma dúvida? Pode falar, Fabiano. Professor, estava checando aqui, é o S-adenosilmetionina. Ah, É que tá. É eu para estava transferir. mexendo com uma outra enzima que usava o NAD, né? Aí é o nicotinamida. Mas esse é o, para essa específica, é o metionina. A metionina, né? Que é o aminoácido associado à base nitrogenada adenina. Geralmente é para fazer metilação, né? É uma metilase, essa enzima? Isso, é que na realidade a NS5 ela tem alguns domínios diferentes. Aí esse Uhum, domínio específico, ele faz a metilação de uma fita de RNA numa posição uhum. específica. Para regulação, né? Da expressão gênica. Isso. Então, ó, finalmente processou a minha molécula aqui de diclofenaco. Então, deixa eu ver aqui. Salvei. Vou abrir no Word e fazer o mesmo processo. Então, para abrir no Word, eu vou na pastinha aqui, novamente. Botão direito do mouse, abrir com. Já deveria aparecer o Word ali, porque o Windows é devagar para gravar o que a gente quer. Peço para abrir só uma vez com o Word. Apareceu aqui. Então, no Word novamente. Aqui está as coordenadas da molécula de diclofenaco preparada. Aqui aparece o CID dela, vou colocar aqui o nome. E vou fazer essa substituição aqui também do no. Então seleciono, aí venho aqui em substituir. Ele abre a janela de substituir. Como eu selecionei aqui o NK, ele já aparece o localizar. E substituir por, eu coloco ali então 3 letras, né? E mando substituir tudo. Já fez ali, DIC, DIC de diclofenaco. Fecha a janela, está pronto. Tá? Bom, o que eu preciso fazer agora? Salvar. Tá? Então, eu vou salvar aqui o diclofenaco. O que ele vai falar aqui? Tá? Ele abriu essa janela aqui, que o diclofenaco pode conter recursos não compatíveis com formato texto, sem formatação. Deseja salvar o documento neste formato? Sim, tá? Eu vou salvar como texto. O que ele vai fazer? Geralmente ele adiciona um TXT. Não sei se essa versão do Windows vai fazer isso. Mas depois é só a gente alterar o nome, tá? Alterar a terminação de um nome aqui de arquivo não vai comprometer ele ser aberto, tá, por um outro programa, tá? Que eu posso renomeá-lo a qualquer momento. Tá? Só fazer a alteração da extensão não altera o que tem no arquivo. Então eu salvei aqui, eu preciso salvar também a minha nimesulida. Ele vai perguntar a mesma coisa, tá? Estou na outra janela do Word aqui, não está mostrando. Bom, o que eu vou fazer então agora? Vocês estão vendo aqui a janela do diclofenaco e eu vou copiar todo o texto da nimesulida. Tá? Vou mudar aqui. A aula de Word hoje.
A ordem aqui dos fatores também não altera, tá? O produto final. Só para mostrar que, como eu vim para cá para salvar, eu vou selecionar tudo, Ctrl C, ou para o outro arquivo, que é o arquivo do diclofenaco. Estou com a nimesulida aqui na área de transferência do arquivo. Aqui embaixo, onde termina o root, eu dou Enter aqui, com as duas linhas de espaço, né? Tem aqui eu colo o arquivo texto da molécula de nimesulida. Tá? Então aqui, ó, eu acabei de colar, né? Que não muda muito na tela. Como que eu sei a nimesulida? Ó, começa a aparecer aqui o código de 3 letras. E esse é um dos motivos que eu também alterei. Tá? Aqui começa a nimesulida, então no alpha triples molecule, ela começa e aqui termina, né? Aqui em cima é onde terminou a minha molécula de diclofenaco. Tá? Salvo isso aqui. Só que agora eu vou modificar o nome. Eu vou salvar como minha pasta material aqui. E aqui é o meu database. Tá? Ou seja, é um banco de moléculas que eu estou montando ali, todas juntas. Então, database, texto sem formatação, não esqueçam disso. Se o Word, por algum motivo, ou você clicou no botão, ou dependendo da versão, ele salvar como doc, você vai precisar ressalvar como TXT, tá? Porque o Quimera, o Marvin não vão reconhecer esta molécula, as coordenadas se estiver no formato doc, tá? Porque daí já complica. Então é texto simples, texto básico aqui, ASCII2, database. Aqui ele vai colocar texto sem formatação TXT, e aqui eu coloco mol2. Tá? Vou escrever mol2 aqui, salvar. Ele abre essa janela, ó, se é o Windows padrão, etc., não mexe em nada. Ok. Salvou. Agora eu vou para a minha pasta, onde eu salvei. Então, aqui, minha pastinha. Então, olhem aqui, ó, como eu coloquei ponto .mol2, o ponto .txt entrou automático, tá? Porque eu mandei salvar como texto. O que eu faço aqui? Renomeio. Então, é só renomear e tirar esse ponto .txt daqui. Vai perguntar se eu tenho certeza, etc. Sim, tenho certeza. É errado, faço de novo. Ah, tem um problema aqui que ele está aberto no Word e ele não vai salvar. Então, é só fechar o arquivo no Word para poder renomeá-lo aqui. E tentar novamente. Pronto. Ó, database mol2, viram que alterou aqui? Não. Foi tão rápido aqui. Que a hora que eu estava como TXT, ele fica associado a abrir, não é nem com o Word que ele associa, né? Ó, vamos modificar de novo aqui. Ele associa com o Notepad, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir com o editor de texto mais simples ali. A hora que eu mudo a terminação, ele associa com quem eu abro esse tipo de arquivo, que no caso o mol2 eu estou abrindo com o Quimera. Então mudou o ícone aqui, isso aqui pode ser aberto no Quimera. Bom, se eu clicar aqui, ó, agora, ele já está indo para o Quimera. Está aqui, ó. As duas moléculas em um mesmo arquivo, estão sobrepostas, né? Tá? Isso não tem problema, tá? Porque a hora que
eu for fazer o docking, ele não vai interpretar isso como as duas moléculas concatenadas aqui, né? Que se for ver energeticamente é até impossível aqui. É que elas estão ocupando, teoricamente, o mesmo lugar no espaço aqui, ou próximo, né? Essa interação, obviamente, que não existe, e aqui é só porque ele leu todo aquele texto de coordenadas e montou as moléculas, e elas estão exatamente nesta posição aqui. Quando eu for fazer o docking, o que que acontece? O software ele vai ler aonde? @tripos, né, que é o cabeçalho, entra na molécula, ele processa aquela molécula. Por quê? Tem um começo e tem um fim. Tá? Ele tem lá o root, né, que é a última palavra das coordenadas da molécula. Então ele vai ler uma por uma. Lê, processa aquilo, faz todo o cálculo de interação. O programa está pré-programado para fazer 500 poses, né, no mínimo, para ver a menor energia. Podemos aumentar para 1000, obviamente que vai aumentar o tempo de processamento, e para cada molécula, né, isso vai dobrando o tempo para fazer aquele processamento. Então não tem problema. Isso aqui é só uma visualização, tá? Se eu tivesse 10 moléculas, elas vão aparecer todas aqui no mesmo centro gravitacional aqui virtual do Quimera, tá? Alguma dúvida até aqui? Isso é só para mostrar para vocês que eu alterei no Word, salvei como texto e ele continua as coordenadas bonitinho, organizadas ali, para ler que isso é uma molécula e tem coordenadas espaciais. Certo? Dúvidas? E aqui ainda eu posso ver, né? Se eu for aqui, ó, cadeias, né? Cadeia A, ou seja, é como se fosse uma coisa só, mas eu tenho a 01 e a 02. Se eu quiser omitir ou apagar, ó, tá? Se eu apagar, depois não tem como voltar, né? Mas eu posso aqui só olhar a de baixo. Então aqui, hide, tá? Aqui, se vocês se lembram, quem tem o enxofre é a nimesulida, tá? Estou vendo só a nimesulida. Se eu vier aqui novamente, selecionar a cadeia A, que é o diclofenaco, que sumiu, não dá para ver, tá? Quando eu peço para selecionar, porque ele está oculto, aí eu peço para mostrar, ele está aqui. E posso fazer o mesmo, né? O inverso com ocultando a nimesulida, mas ela vai estar na mesma posição. Aqui, tá? Posso deletar, né? Ok? Então dá para manipular tudo isso aqui. Entenderam? Sim. Fabiano? Professor, quanto ao uso das moléculas, não tem nenhuma restrição. Por exemplo, eu gostaria de tentar com algumas de um banco de dados de produtos naturais. Aí Sim. ele conta com a opção de realizar o download no formato MOL2. Então, o melhor dizendo, tanto no MOL quanto SDF. Então, pode Sim. baixar e não tem problema. Isso. Alguns bancos, aí depois você vai precisar testar, né? E aí você me responde. Eu aconselho que, mesmo você baixando com o MAL2, você passe por este ritual do Doc Prep. Tá? Você pode testar direto, ver se funcionar, vai para frente. Mas se não, você faz aqui o protocolo, né? Com a preparação do docking ali, que pode ter, para não ter surpresa lá na frente. Mas se quiser também, monta uma molécula, vê se o banco que você está fazendo o download ela serve e faz o docking direto. Ok? Ok, professor, obrigado. De nada. Então agora mãos à obra. Tá? Já falei bastante. Se não tiverem dúvida, tentem pegar a molécula. E como vocês vão fazer modificação molecular, né? Depois vão para o Marvin, né? E ver, estuda se você vai colocar grupo metil, etil, propil, né? Eu quero fazer uma série, né? A molécula está metilada, tá? Ou aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Essa daqui tem cloro aqui, ó. Deixa eu ver se é cloro. Isso. Ó, o verdinho aqui é o cloro. Tá? Deixa eu tirar a seleção aqui. Então, aqui é o cloro, deixa eu tirar aqui, diclofenaco, né? Então, selecionar a cadeia,
nimesulida, vou ocultar aqui, só para ir dando ideias para vocês de modificação molecular. Tá? Então, essa é a molécula do diclofenaco. Como é que eu sei? Ó, lembra que eu mudei o NK por DIC do diclofenaco? Então, aqui ele aparece. Aí que vocês não veem aqui. Vocês vão ver. Quando eu passo o mouse na molécula, ele aparece um hashtag 0.1, né? E DIC. Acho que talvez aqui na seleção eu consiga mostrar isso. Não, não dá. Aqui só dá para ver que é hashtag 01 e ela vai passando o mouse sobre os átomos da molécula, ela indica que é o DIC. Tá? E o outro vai indicar que é o NIM, que é da mesolita. Ok? E aqui, então, o que eu poderia fazer aqui, né? Não é muito recomendado, obviamente que é tóxico, né? Senão alguém já teria feito isso. Eu vou lá no Marvin, né? Ou no Chemodraw, por exemplo, e altero aqui. Eu posso mudar esse cloro de posição. Ou posso adicionar mais um cloro, né? Eu tenho aqui o hidrogênio, né, etc. Isso daqui é um anel benzênico, né? Só não aparece a bolinha dentro ali. Como que dá para saber se isso é um anel benzênico? Bom, primeiro olhando no Marvin, obviamente, ou no banco de dados, ou porque aqui só tem um hidrogênio, né? Se fosse um hexano aqui, né, um anel de hexano aqui no meio, teriam 2 hidrogênios para cada carbono aqui para fechar aí as 4 ligações do carbono, né? O carbono aqui está no centro, um para cá, 2, 3 e uma dupla aqui ou aqui, né? Tem a ressonância aí do benzeno. Ok? E aí eu vou fazendo essas alterações, fazendo o dock e medindo a energia. Dúvidas? Voltando aqui então para o roteiro da aula. Para ver onde nós cumprimos aqui, né? Tá? Já está praticamente aqui cumprido o roteiro de hoje. Então, a partir dos compostos, a 1.5, né? Bancos de dados, introduzam modificações moleculares utilizando o programa Marvin. Na verdade, a gente está parado aqui, né? Eu não fiz modificação. Execute os passos 1, 3 e 1, 4 novamente, né? E você vai incorporando mais moléculas no seu database, tá? Que é para chegar aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó, database mol2. Ó, isso aqui é o meu database, o Mesolida, já tinha feito, o AS, né, isso é de outras edições do curso. Eu utilizei o AS, que hoje eu utilizei o diclofenaco, certo? 2 bancos, 2 moléculas em um banco de dados. E, obviamente, que o docking, o tempo de processamento, quanto maior o banco, maior o tempo de processamento, né? Então é isso. Eu vou parar aqui a gravação neste momento, né? E aí, se tiverem dúvidas, eu vou tirando. E depois, quem for assistir a gravação, tendo dúvidas, é só enviar por e-mail, por WhatsApp.